no livro de Daniel, mais precisamente no capítulo 6. Gostaria de chamar você para refletir hoje nesse texto da Bíblia Sagrada. Pedir a Deus que Ele venha me dar sabedoria, entendimento, e que o Espírito Santo de Deus possa falar aos nossos corações, para que nós possamos refletir na sua mensagem, naquilo que Deus quer de cada um de nós, e que nós possamos entender e compreender se realmente estamos fazendo a sua vontade. Diz assim a palavra de Deus: e pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu dentre os príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuraram achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podia achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Amém? Vamos ler só até aí, vamos sentar. Fique à vontade para glorificar o nome do Senhor. Mas nós vamos meditar num contexto maior. Além dessa passagem que nós lemos, a respeito da vida deste homem de Deus, por nome Daniel, que eu e você possamos tomar essa noite, igreja, como exemplo, a vida deste homem para nós. Enquanto eu estava fazendo esse estudo, refletindo nessa mensagem, estava pensando como anda a minha vida e como anda a tua vida, eu não sei. E se nós realmente estamos pelo menos 10% numa aparência com esses homens de Deus da Bíblia Sagrada. Porque a palavra nos conta aqui que este homem, ele foi levado aprisionado para a Babilônia. Este homem chamado Daniel, que a Bíblia hoje, nós tomamos hoje como referência, como homem de Deus, de exemplo para a igreja do Senhor nos últimos dias. Ele foi levado cativo. Ele era cativo aqui. E a palavra do Senhor diz que o rei achou graça na vida daquele homem. O rei encontrou nele um amigo e uma pessoa de confiança, mesmo ele sendo um prisioneiro. E a palavra do Senhor diz que o rei tomou a decisão de levantar 120 presidentes e 3 príncipes, do qual entre os 3 príncipes estava Daniel. Perceba quando Deus quer trabalhar na nossa vida, não importa a situação que a gente esteja, não importa o local que nós somos levados, o Senhor, quando Ele quer usar, Ele usa da maneira que Ele quer, porque Ele é Deus. Foi assim que Ele fez, que nós possamos tomar como exemplo isso na vida de Daniel. Ele era cativo, tinha tudo para estar prisioneiro, acorrentado, mas não, Deus elevou ele a governador. Deus levou ele nesse contexto aqui de Dário a príncipe. E depois o rei viu que ele ainda se destacava mais ainda, e resolveu tomar ele como príncipe dos príncipes, e tomou o desejo de colocar ele sobre toda aquela nação. E o que acontece? Quando Deus quis elevar aquele homem chamado Daniel, a palavra do Senhor diz que os príncipes, os outros 2 e os 120 presidentes se revoltaram contra aquilo. Só que eles procuraram uma maneira de derrubar ele, de desentronizar ele, de não deixar ele sentar no trono, quer dizer. E eles não conseguiram, porque eles não acharam defeito naquele homem. Eu acho interessante isso quando nós lemos esse texto. Diz que o Daniel se distinguiu dentre os príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente. É essa maneira, queridos ouvintes, queridos irmãos, amados, que o Senhor quer que eu e você sejamos. Que nós possamos nos distinguir no meio dessa sociedade. Que nós possamos ser diferentes dentro da igreja. Que nós possamos ser diferentes onde nós formos, no nosso trabalho, na faculdade, no colégio. Mas infelizmente hoje nós vemos muitas pessoas que dão escândalos. Escândalos e mais escândalos se levantam todos os dias na imprensa. Alguns que nós descobrimos porque são revelados na imprensa e outros não. Estão ocultos e escondidos. E só quem sabe é o nosso Pai eterno.
porque Ele sonda, porque Ele nos conhece e porque Ele sabe quem é e quem não é. E no dia do juízo, queridos, muitos de nós vão bater a porta e muitos de nós vão dizer: mas Senhor, eu preguei no Teu nome, mas Senhor, eu vivia dentro da igreja. E Ele diz: afasta-te de mim, servo mau e infiel. Porque nós estávamos de corpo presente, porque a gente professava o nome de Cristo, do qual a gente não vivia. E hoje nós vemos escândalo todos os dias. Hoje nós vemos pessoas todos os dias desistindo de Cristo. E este homem aqui é um exemplo para nós hoje. É um exemplo para a igreja do Senhor. Nós nunca vamos deixar de pregar sobre esses homens, porque realmente eles foram exemplo para nós e continuam sendo. Daniel, a Bíblia diz que ele se distinguiu dentre os outros porque ele era um homem sério, era um homem respeitador, era um homem temente a Deus. E além dele temer a Deus, ele também obedecia ao rei que Deus havia constituído sobre aquela nação. Ele temia. E hoje nós não vemos mais esse respeito. As pessoas não respeitam mais. E as pessoas dizem assim: eu não temo pastor, eu não respeito negócio de pastor, eu não respeito hierarquia, eu não respeito isso e aquilo, pai e mãe, eu só respeito um que está no céu. Meu querido, isso é mentira. Porque se nós não conseguimos respeitar as pessoas que Deus colocou aqui nesta terra, como é que nós vamos respeitar alguém que nós não vemos? Isso é mentira. Isso é mentira. Se nós não respeitamos as pessoas que Deus colocou como liderança, se nós não respeitamos as pessoas que Deus colocou como pai e mãe, como é que nós vamos respeitar Deus que nós não vimos? Ele é Espírito. Então, este homem, perceba o exemplo quando nós somos obedientes a Deus, quando Deus nos eleva da maneira dele e no tempo dele. Esse homem conseguiu passar durante 3 reinados e Deus sempre elevando a cabeça dele. E você percebe também como o inimigo se levanta. Eu vejo isso, como o inimigo se levanta para destruir a vida do servo de Deus. Mas só que Deus está conosco, Ele não nos abandona. E quando Deus colocou no coração daquele rei para constituir ele sobre os outros príncipes, o que acontece? Os príncipes, os 2 que eram amigos dele, entre aspas, e os outros 120 presidentes se levantaram e fizeram conluio para destruir a vida de Daniel. E o que é que eles fazem? Eles vão em oculto, sem a presença dele, e o rei nem se tocou que Daniel não estava presente. Estavam 120 mais 2. E é assim que acontece hoje. Quando Satanás quer destruir a vida de um cristão, de pessoas que são obedientes, que são servas de Deus realmente, ele procura uma maneira de destruir. Ele faz de uma maneira, mesmo que ele não encontre na tua vida uma brecha, ele diz assim: eu já sei como é que eu vou fazer, eu vou atacar na lei, eu vou atacar dentro da igreja, eu vou atacar naquilo que ele mais ama, que é a igreja, eu vou atacar naquilo que ele ama, que é ler a Bíblia, que é orar. E ele começa a levantar uma tramóia para tirar-nos da presença do Senhor. E é isso que ele tem feito com um monte de gente que cai. Quando o inimigo faz essas artimanhas dele, as pessoas acabam caindo na sua armadilha. E nós precisamos estar vigilantes. Nós precisamos estar vigilantes espiritualmente. Porque senão nós só vamos entender a cilada do inimigo quando nós somos espirituais. Porque o que é espiritual, ele discerne espiritualmente. E quem não é, meu querido, ele vai entender que tudo é carne e tudo é a mesma coisa. E não é. Nós precisamos estar atentos dentro da igreja. Mesmo dentro da igreja, precisamos estar atentos ao que está acontecendo ao nosso redor. Precisamos analisar o que é e o que não é. E quem é espiritual, ele tem discernimento. E como é que é, pastor? Quem conhece Bíblia, quem lê Bíblia, quem medita na Bíblia, quem vive Bíblia, quem escuta a palavra, quem pratica a palavra, esse é experiente. Não é só ouvir, é praticar. E Daniel, ele era praticante. Daniel, ele era ouvinte, ele era praticante e ele era obediente. E quando nós somos praticantes, nós somos obedientes. E Daniel, Deus colocou no coração daquele rei de levantar ele. E o que acontece? Eles fazem uma tramóia. Se reúne e diz: rei, é o seguinte, nós decidimos entre nós, entre essa patota aqui, que nós vamos fazer um decreto para o senhor assinar. Do qual esse decreto, dizendo eles que estava bajulando o rei, mas era mentira. Eles queriam pegar o servo de Deus. Era toda uma tramóia para pegar um homem, porque Deus estava levantando aquele homem. Meu querido, presta atenção. Quando Deus quiser levantar você, o inimigo vai se levantar também contra. Todas as vezes que Deus quiser levantar eu, você, um de nós, o inimigo vai também preparar armadilha para não deixar isso acontecer. Mas em nome de Jesus Cristo, Satanás não tem poder contra a nossa vida. Satanás não tem poder contra a nossa vida, a não ser que você dê brecha, a não ser que você deixe. Mas se você ficar nos pés do Senhor, meu querido, pode ter certeza que o Senhor vai te guardar, o Senhor vai te proteger, assim como Ele fez com esse homem. Que nós possamos seguir hoje esse exemplo de Daniel. E eles fizeram aquela tramóia: rei, nós fizemos um decreto e nós trouxemos aqui para tu assinar. Durante 30 dias
30 dias. Ninguém pode adorar outro Deus, a não ser se prostrar perante ti. Tá bom, rei? O rei ficou todo entusiasmado, nem se tocou de Daniel. E ele assinou. E o que é que eles fazem? Eles vão para onde? A palavra do Senhor diz, eu não vou ler tudo não, já está tudo aqui já, Deus me deu. Eles vão para onde? Para a casa de Daniel. Onde é que Daniel estava? Eu vou até imitar como é que ele estava. Ele estava assim, ó, de joelho, orando para o lado de Jerusalém, orando para o lado de Judá, orando para o lado de Israel, e orando. Mas Daniel sabia do decreto. Que quem se prostrasse, que não fosse para Dario, ele morreria. Seria colocado na cova com os leões, que era esse o decreto. E Daniel sabia. E o que Daniel faz? Ele correu. E o que Daniel faz? Ele fugiu. E o que Daniel faz? Ele se arrependeu de adorar a Deus? Não, ele disse, eu vou continuar fazendo o que eu fazia. Eu vou continuar orando porque eu já orava. E mesmo que eu morra, eu não vou deixar de orar ao meu Deus. Aleluia. Por isso que eu disse para você que nós devemos refletir hoje que tipo de Daniel nós estamos sendo. Que tipo de cristão nós estamos sendo? Que tipo de servo de Deus nós estamos sendo? Qual o exemplo que nós vamos deixar para os nossos filhos? Qual o exemplo que nós vamos deixar para a igreja futura? Se nós não estivermos mais aqui, se Jesus não voltar aqui, eu acho que está tão pertinho. Qual o exemplo que nós vamos dar, querido? Será que alguém vai falar de mim? Será que alguém vai dizer, eu vou seguir o exemplo da Rejane? Ah, ali era uma mulher de Deus. Será que alguém vai falar do Igor? Será que alguém vai falar de ti, Paulo? Meus queridos, eu não estou aqui dizendo o nome para poder te recriminar, nem dizer que você não é. Eu estou dizendo para que você alerte que nós precisamos dar exemplo como esses homens deram para nós. Esses homens aqui, meu irmão, foram de carne, osso e sangue, assim como você. E a gente não consegue orar, e a gente não tem prazer. Ele tinha prazer quando ele soube do decreto do rei. O que é que eu e você faria? O que é que eu e você faria? De verdade, Senhor, dá licença, mas só é 30 dias, Senhor. 30 dias sem orar. O Senhor está vendo, ó, eu vou para o leão, ó, bichinho a boca, eu vou morrer. Mas não, ele foi para a casa dele, do jeito que ele fazia, ele continuou fazendo. Então, meu querido, quando se levantar a luta, não para por causa da luta, continua orando, continua adorando o Senhor. Quando se levantar a luta, meu querido, não é para a gente parar não. Você que é servo, é para continuar adorando, é para continuar orando, porque Daniel fazia antes da luta, e quando a luta se levantou, ele continuou do mesmo jeito. 3 vezes por dia ele orava em direção a Jerusalém, 3 vezes por dia. E olha que ele estava no cativeiro, olha que ele tinha tudo para desistir, e a gente desiste por tão pouco. Quando eu estava lendo isso aqui, eu disse, meu Deus, como eu sou fraco. Porque se eu soubesse que eu ia morrer na cova do leão, eu tinha parado. Não, Senhor, dá um tempo aí, só 30 dias. 30 dias, ele disse assim, eu não vou deixar de adorar o meu Deus. E ele foi. O que eles fizeram? Se reuniram, aquela cambada, e foram lá, olha, tinha janela, só fizeram botar um tamborete, olharam, quem estava lá, de joelho? Daniel. Olharam e viram, eles olharam até as 3 vezes que ele orava, chegaram lá para o rei, já tudo pronto. Rei, o senhor não fez um decreto aí? Foi. E o senhor não disse que ia morrer na sala da cova do leão? Foi. Pois diz aí que tem um rapaz aí que é assim contigo, olha. E nós pegamos ele. Estava de joelho, adorando. Mas aí, o decreto não diz que ele não podia adorar ninguém, só o Senhor. Era. Pois ele vai ter que morrer agora. E o decreto que um rei dá, não pode voltar atrás. É a lei dos médios e do persa. Não pode. E o que foi que aconteceu? O rei era assim mesmo com Daniel. O rei tinha carinho por Daniel, e o rei ficou desesperado. A palavra do Senhor diz que ele passou o dia todo, até o sol esconder. Ele ficou desesperado, tentando, falando com um e com o outro, queixando lá, para poder não matar o seu amigo. Só que ele disse, não, rei, não tem como não, essa é a lei, e você não pode voltar atrás. A palavra do Senhor diz que ele tomou a decisão de mandar colocar Daniel na cova. Não tinha mais como voltar atrás, porque ele mesmo tinha assinado aquele decreto. Mas, moral da história, querido, eu quero trazer a nossa reflexão hoje, que nós possamos, diante da dificuldade, que nós possamos, diante dos levantes do inimigo, continuar fazendo aquilo que a gente fazia no passado. A gente só quer orar se tudo estiver bem, a gente só quer estar na igreja se tudo estiver bem, a gente só quer adorar se tudo estiver bem. Ei, querido, as vitórias que o Senhor deu para esses homens de Deus, Ele deu foi durante as lutas mesmo, e eles adoravam como Paulo e Silas. Era as costas doloridas, era apanhando, era sofrendo e adorando o Senhor. E a vitória vem assim, meu querido, é durante a tua e a minha adoração. Ah, para com isso, vamos parar de ser frouxo, vamos parar de ser mole, vamos parar de ser covarde, vamos adorar em meio à luta, vamos adorar em meio à alegria. Vamos aprender com esses homens de Deus. Não adianta ler a Bíblia se eu não praticar. Não adianta ler a Bíblia se a gente não fizer. Não adianta ler a Bíblia se a gente não quiser ser parecido com eles. Ah, se eu quero ser parecido com Jesus, então você está longe, meu querido.
Se a gente não consegue ser parecido com Daniel, vamos parecer com Jesus, rapaz. Você concorda comigo, sim ou não? A gente não consegue ser parecido com esses homens aqui. Vamos ser parecidos com Jesus. Eu já vi muito isso. Não quero parecer com ninguém, não. Quero parecer com Jesus. Pois então vamos primeiro aprender a parecer com Daniel. Porque a palavra do Senhor diz que o rei e esses homens não encontraram defeito neles. E se fosse procurar em mim, será que não achava, não? E se fosse procurar em você hoje? E se fosse procurar na igreja hoje, será que achava? Hoje eu vi o Paulo Júnior aí num vídeo aí, como o Joaquim mandou. Um vídeo mesmo verdadeiro. Eu não gosto de estar falando deles não lá. Mas é cheio de tramonha mesmo. Os caras tudo louco atrás de dinheiro, fazendo um monte de tramonha. E um monte de besta indo atrás. Um monte de besta indo atrás, lotado das igrejas, com o negócio na mão lá, fazendo as idolatrias. Não está diferente da igreja católica não, mesma coisa. A igreja evangélica está ficando parecida, está assim, ó. Ninguém sabe mais quem é quem. Queridos, nós precisamos entender. Nós precisamos entender que a cartilha do ABC do crente é a palavra do Senhor. Não é misticismo, não é sal, não é só simbologia. Não é simbologia que salva ninguém. Não é o sal. Não é lenço ungido. Não é isso não. O que salva-nos é Jesus Cristo através da sua palavra. Através da cruz do Calvário, do sacrifício que Ele já fez. A gente precisa entender isso. Nós precisamos, meu querido, começar a mergulhar nessa palavra. Precisamos ter sede dessa palavra. Precisamos realmente conhecer e aplicar a nossa vida, para que nenhum artimanho do Satanás venha nos derrubar. Daniel não voltou atrás. Daniel, mesmo sabendo que morreria, ele sabia, tinha um decreto e ele era príncipe, ele sabia, mas ele não deixou de adorar. Ele continuou indo para o seu quarto, abria a janela. Ei, deixa eu dizer uma coisa, ele podia fechar a janela. Ele poderia fechar a janela. Não, toma como exemplo hoje, igreja Filadélfia, ou os irmãos que estão assistindo através da gravação. Toma como exemplo, ele poderia fechar a janela. Ele poderia orar lá escondido, de pé da cama, botar um lençol. Ninguém tinha visto não, mas ele abriu a janela. Do jeito que ele fazia, ele continuou fazendo. Você percebe que hoje os irmãos têm escondido a Bíblia? Vocês percebem que hoje o pessoal está tudo vindo de celular para a igreja? Para não dizer que é crente. Aí fica, eu vou abrir o celular, tudo bem, tem momento que eu também levo. Mas tem momento que você vem para a casa do Senhor, você pode trazer. Mas as pessoas hoje estão mudando. Olha, antigamente as irmãs gostavam de usar roupa aqui, depois já tem gente usando aqui. Eu não tenho nada contra não, meu irmão, é você e Deus, eu não posso julgar ninguém não. Mas as pessoas estão mudando, meu irmão. A igreja está mudando, a igreja está regredindo. A igreja está voltando, meu irmão. Nós saímos do Egito e tem gente querendo voltar. Eu não quero mais não, já saí de lá. Então que nós possamos seguir o exemplo de Daniel, Fran. Que nós possamos, diante da dificuldade, a gente não parar. Nós não estamos orando. Nós não estamos orando. A chance que a gente tem de orar é um culto como esse, que em casa ninguém tem tempo não, mentira. A gente está muito cansado. A gente está muito cansado, tem Netflix, tem não sei o que. A gente está muito cansado. A chance de orar é aqui, mas ninguém vem. Porque não é interessante. Porque não é interessante. Como é que nós dizemos cristão? Como é que nós dizemos ser apaixonado por Jesus? Bota aqui no peito e a gente não demonstra. Ser cristão é atitude. Ser servo é servir. Ser filho é obedecer. Então nós somos filhos. Então nós somos servos. Então nós somos cristãos. Que tipo de cristianismo é esse que nós estamos vivendo? Que tipo de religião é essa que nós estamos vivendo? Aonde os mormons, para fazer um prosélito, eles vão, batem na casa da Carla, e a Carla diz, o marido não está em casa não. Que hora que ele chega? 7, pois 7 eu estou aqui. O Jorge chega 7 horas da noite, está lá os dois caras em pé. Proselitismo, mas eles fazem, mas eles conseguem, mas eles são mormons. Sim, e por que o cristão não faz? Por que a gente não tem força para fazer isso? Por que a gente não tem força nem para orar? Por que nós estamos deixando a nossa vida espiritual para viver a vida material? Porque nós vamos levar para o céu? Não, que caixão não tem nem gaveta. Mortalha não tem bolso, pelo menos a minha eu não quero não. E a gente acha que vai levar tudo, meu irmão, só querendo ganhar, e deixar tudo aí. E uma palavra como essa incomoda um monte de gente. Que a gente não quer se converter, que a gente não quer mudança. Eu estou cheio. Eu estou cheio da igreja que nós estamos vivendo. Não fala Filadélfia não, eu falo as pessoas que estão ouvindo aí. Eu falo a igreja cristã.
brasileira. Onde a irmã Ariadne conversava comigo de uma igreja aqui bem pertinho, uma igreja conhecida, grande. Está lá o povo tudo saindo. Sabe por quê? Porque as pessoas não suportam mais palavra. As pessoas não suportam mais a sã doutrina, com michão na orelha. Ei, eu gosto mais é de misticismo. Eu gosto mais de algo que alegre minha alma. Ah, pois vai alegrar a tua alma na macumba. Vai alegrar onde você quer, meu irmão. Mas a casa de Deus não. A casa de Deus é confronto, é palavra. A casa de Deus é santidade, é purificação, é santificação, é transformação de vida. É isso que eu vejo para mim. Se você não quer, meu irmão, toma teu rumo. Eu quero transformação. É isso que eu tenho pedido ao Senhor. Eu digo, Senhor, eu não quero ouro nem prata, eu quero unção. Sabe por quê? Porque a unção fica comigo, o ouro e a prata não. O ouro e a prata eu não levo não. Mas a unção me faz uma pessoa diferente. Ela me faz uma pessoa valente. Eu enfrento meus medos, eu enfrento minhas dificuldades, eu enfrento meus gigantes com a unção que desce do céu. Com ouro e prata não, meu irmão. Porque eu conheço uma família que tem bem uns 10 em depressão. Ouro e prata, meu irmão, não compra saúde não, viu? Então nós precisamos aprender com esses homens de Deus, que eles possam ser exemplo para nós. Diante da dificuldade, eles não se prostraram diante de Satanás. Eles não se prostraram diante dos seus inimigos. Ele foi lá para a casinha dele e foi dizer, eu vou orar. Do jeito que eu fazia, eu vou continuar fazendo. Tudo que acontece na nossa vida, rapaz, a gente deixa de orar. A primeira coisa que a gente deixa é a casa de Deus. A primeira coisa que a gente deixa é os cultos. A primeira coisa que a gente deixa é de ler a Bíblia. Toda dificuldade vem para tirar a nossa força. Ah, misericórdia, rapaz. Misericórdia da nossa vida. Que tipo de igreja que eu quero ser? Eu não quero, meu querido, de verdade, eu não quero ser um mau exemplo no futuro da igreja, não. Eu quero ser um bom exemplo. Eu quero dedicar mais. Eu quero fazer mais. Eu quero me doar mais. É pouco que a gente faz. Que a Aline pregou aqui domingo, foi dura aquela palavra toda carismáticazinha da Aline, mas foi dura. Foi dura, foi um confronto ali. Foi um confronto. A palavra que ela trouxe, pode estar lá no YouTube, pode ir lá e ouvir de novo, você vai ver que é um confronto. Porque ela diz que um monte de gente está nas cadeiras vivendo uma religião. E é verdade. Ninguém dá fruto. Ninguém tem mais alegria, está na casa de Deus. Ninguém tem prazer. Ninguém tem prazer de fazer as coisas para ele. Parece até que está fazendo para o pastor. Ah, o pastor não está querendo nada teu, não. Quem está querendo a tua vida é o Senhor. É Ele que quer a tua adoração. É Ele que quer a tua vida. É Ele que quer a santidade em você. Não sou eu, não. Porque quem transforma é Ele. Quem transforma não sou eu. Eu não tenho poder. Ah, se eu tivesse poder para transformar, meu irmão, era um monte de gente aqui todo errado. Eu não tenho poder para isso, não. Quem tem poder para transformar é o Senhor. E esse mesmo Senhor que transformou a vida de Daniel. E Daniel, hoje eu vejo como um exemplo para a nossa vida. Um homem que diante da dificuldade, sabendo que poderia morrer, ele nem tchuiu. Vou lá para o mesmo canto e vou orar. Qualquer um de nós fazia, sabe o quê? Ou fechava as portas, ou dizia para Deus, Deus, é só 30 dias, ó, não custa nada, é bem rapidinho, ó. 30 dias eu fico sem te adorar, com 30 dias eu volto. Mas Daniel não perdia a comunhão com o Deus que ele servia. Eu e você não podemos perder essa comunhão. Eu e você temos que ter o prazer de orar. Olha, enquanto ele sabia que ia morrer se fosse orar, aqui tem um monte de gente que não sabe que vai morrer nem nada e não veio para oração. Quantas pessoas que a gente vê terça-feira na oração aqui? Há 1 ano, há 2 anos? Ou numa escola bíblica? Porque não tem prazer. E olha que não tem nenhuma necessidade que vai impedi-la. Não tem nenhuma atrocidade, uma confusão, uma perseguição como tinha na vida desse homem. Mas ele não deixou de fazer aquilo que ele mais amava, que era falar com Deus. Ele tinha prazer de fazer isso, queridos. Que nós possamos seguir um exemplo disso aqui. Pastor, e quando a gente faz isso, o que acontece? Você vai ver aqui o que acontece. A palavra do Senhor diz que ele foi colocado lá na cova. E o que é que o rei diz para ele? Olha que coisa linda, como o rei sabia. O rei sabia, as pessoas percebem, meu irmão, quando realmente você é ou não é. Você sabia disso? Que as pessoas olham para você e dizem assim, esse daí é, esse daí não é. Esse daí é, esse daí não é. As pessoas dizem, as pessoas percebem nós. Se nós somos ou não somos mesmo. A gente pensa que engana. Muita gente percebe, é só olhar para nós. Ela sabe por quê? Através das nossas atitudes. Olha o que o rei diz para ele. Então o rei ordenou que trouxesse Daniel e lançaram na cova dos leões. E falando o rei disse a Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Olha a confiança que esse homem tinha, porque ele conhecia Daniel.
Ele sabia que Daniel tinha fé nesse Deus. E olha lá se ele não acreditava também nesse Deus. Por isso que ele estava tão preocupado. E Daniel é colocado. E a palavra do Senhor diz que o rei passou a noite todinha sem sono, jejuando, não queria comer, não queria se alegrar, porque ele amava Daniel. Ele estava sofrendo por Daniel. E quando foi pela manhã, ele vai correndo na cova lá. Vai dizer: Daniel, meu filho, tu está vivo? Será que o teu Deus conseguiu te livrar? Aí Daniel diz: ó rei, vive para sempre. O meu Deus, Ele colocou um anjo aqui, rapaz, e fechou a boca do leão. Aleluia. Deus faz isso, igreja. Deus, mas pastor, Ele só fez nesse tempo. Não, Ele faz hoje. É a gente que não é mais Daniel. Somos nós que não somos mais Daniel. Somos nós que não cremos como Daniel. Somos nós que não oramos como Daniel. Mas vamos fazer igual a ele, para a gente ver o operar de Deus, igual Ele operou na vida de Daniel. Vamos voltar a fazer como esses homens faziam. Será que a gente não consegue mais ter prazer pela oração? Eu me sinto tão falho. Eu estou falando para mim. Eu estou pregando para mim. Eu estou dizendo: por que a gente não tem mais prazer na oração? Por que a gente não tem mais prazer nas vigílias? Por que a gente não tem mais prazer em visitar os irmãos e orar com eles lá? Não, a gente vai sair de uma casa para outra para fuxicar, para falar de mal. E esse negócio está espantando um monte de gente nas igrejas, porque vai, um arrasta outro, outro leva outro, irmão, e está virando uma bagunça. E Deus está vendo lá de cima. E Deus vai cobrar da igreja isso aí. Nós nos reunimos no passado, eu lembro, quando eu tinha 12, 13, 14 anos, eu lembro que eu ia comer tapioquinha e orava, e chorava, e era batismo com o Espírito Santo, e era línguas, e era bênção nas casas. Isso à tarde, 3 horas da tarde, no sol quente. A gente saía caravana, um atrás da casa do outro, não era, irmão Carlos? Casa da Bebem, na casa do irmão Chico Bento, aí na Leste Oeste, era desse jeito. Mas hoje não tem mais isso. Quando a gente sai da nossa casa, não, nem sai, é zap zap. Tu viu? Vi, aí, tu viu? É para falar do irmão. A gente não tem mais prazer. E quando chama para oração, 4 gatos pingados, ninguém quer. Sabe por quê? Porque o joelho dói. Sabe por quê? Porque está muito cansado. Sabe por quê? Porque eu estou preocupado com as minhas finanças, com o meu dinheiro. E o teu dinheiro vai ficar, rapaz. Me desculpe, mas tem que ser sério. Tem que pregar a verdade, meu querido. Nem que fique uma pessoa nessa igreja. Eu não vou deixar de pregar a verdade de Deus. E se eu fechar aqui, eu vou pregar nas ruas. Eu não quero mais essa mesmice. Para a minha vida não. A tua é você que escolhe, é você e Deus. Eu não quero mais essa mesmice. Nós precisamos ganhar alma para o reino de Deus. Nós precisamos viver a palavra. Nós precisamos praticar a palavra. Então como é que nós dizemos que somos e nós não fazemos? Como é que nós dizemos que somos e nós não parecemos com eles? Qualquer dificuldade, rapaz, nos tira da presença. Qualquer coisinha desse tamanho a gente vê como um gigante. Qualquer coisinha desse tamanho, ó. Nós estamos parecendo aquele menino. Aí, mãe, ó, jogou perto de mim. Esse bebezinho que fica enredando o outro. Nós estamos do mesmo jeito. Paulo disse que já era para a gente ser mestre. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Um bacharel em teologia são 3 anos e meio. Nós já temos 5 anos e meio de Filadélfia. Aqui foi um bacharel. Porque aqui só tem sido pregado palavra para a glória de Deus. Aqui nunca ninguém desviou para a direita nem para a esquerda. Foi palavra. Desde o início da Filadélfia, da casa do Roberto, foi palavra. A palavra que foi pregada. Mas é uma escolha nossa. A mudança é uma escolha tua, é uma escolha minha. A mudança é uma escolha nossa. E praticar é uma escolha mais ainda. E nós precisamos entender, pessoal. Nós precisamos entender que quando nós nos dedicamos, quando nós fazemos, o Senhor prometeu que nunca ia deixar a sua igreja. O Senhor prometeu que nunca ia deixar você. E Ele não deixa. Ele não deixou Daniel. A palavra do Senhor diz que Daniel acordou, estava lá com o leão, com a juba desse tamanho, se vindo de travesseiro para ele, rapaz. Isso é maravilhoso. Sabe por quê? A palavra está dizendo aqui, ó. E Daniel, assim Daniel foi tirado da cova do leão, e nenhum dano se achou nele, porque ele creu em Deus. Aleluia. Porque ele creu. Então a gente precisa crer como Daniel creu. A palavra do Senhor está dizendo que nenhum dano, nenhum arranhão aconteceu com Daniel, porque ele creu em Deus. E a gente quer viver o mesmo tempo de Daniel. A gente quer viver as mesmas coisas que Daniel viveu, mas a gente não quer ser Daniel. A gente não quer crer como ele, pessoal. Vamos, ó, ei,
Eu digo que tem umas pragas, olha para cá. Essa palavra parece que vai incomodar. Nós precisamos é nos converter. Nós precisamos é nos converter. Eu não quero, de verdade, eu digo Nilson, eu não quero palavra de massagear ego, não. Eu não quero, não. Eu quero transformação na minha vida. Em nome de Jesus, que nós possamos acordar, que nós possamos entender que tipo de cristianismo nós estamos vivendo. Daniel tinha prazer, e a palavra do Senhor diz que ele foi liberto dos leões. Olha, os leões pastor, mas sabe por quê? Deus é tão sabido que ele pegou e botou logo uns preá lá dentro, botou uns coelhos. Foi não. Se disser isso é mentira. Mas onde é que está a prova? Está aí. A palavra do Senhor diz que quando o rei mandou botar os outros, que botaram Daniel, deixou nem cair no chão, o leão comeram. Ele estava com fome. Os historiadores dizem que tinha cerca de 7 leões ali, tudo com fome, uma semana de fome. É porque o Senhor guardou Daniel. Foi o Senhor que guardou Daniel. E é o Senhor que guarda a tua vida. É o Senhor que guarda a tua família. É o Senhor que guarda essa igreja. Aleluia. Ele não mudou, igreja. Somos nós que mudamos. Precisamos voltar. Precisamos entender. O Senhor continua falando conosco. O Senhor continua do nosso lado. Olha o que ele diz aqui em Isaías, para a gente encerrar. Para a gente encerrar aqui com Isaías. Isaías 43, abre aí. Mas agora sim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Presta atenção nesse versículo aqui, ó. Quando passares pelas águas. Quando o quê? Passares pelas águas, estarei contigo. Amém. Sabe o que Jesus estava dizendo aqui? Sabe o que Deus estava dizendo aqui? Vocês vão passar pelas águas. Ele está dizendo, quando vocês passarem, eu vou estar. Ele não estava dizendo que vocês não iam passar. Ele estava dizendo, quando vocês passarem, eu vou estar com vocês, pegando na mão de vocês. Oh, glória. Ele não omitiu, ele não mentiu, ele não escondeu que nós iríamos passar por dificuldade. Agora ele disse assim, eu vou estar contigo em todas as tuas lutas. Foi isso e é isso que eu tenho visto. Aquela mensagem da Aline, eu guardei toda aqui no coração. Sabe por quê? Porque nós precisamos realmente aprender a agradecer a Deus por tudo aquilo que nós passamos, de bom e de ruim. Verdade. Jó disse assim, eu receberia o bem de Deus e não receberia o mal. Senhor Deus, o Senhor tomou, louvado seja o nome dele. A gente não quer agradecer, a gente não quer servir a Deus quando a gente pede. Mas se o Senhor tirou, Ele sabe todas as coisas. Ele sabe muito mais do que nós. Amém? Então que nós possamos refletir nessa mensagem. Que nós possamos, assim como Daniel, acreditar que mesmo no meio da dificuldade, meu querido, se levanta algo contra, não deixe de adorar a Deus não. Peça força ao Senhor. Peça força ao Senhor que Ele vai dar. Sabe o que eu tenho feito com as minhas lutas e dificuldades? Eu tenho pego as minhas mensagens e tenho mandado para meus irmãos, para meus amigos, e está espalhado aí, em todo o Brasil e no mundo aí. Amém. Os irmãos passando por outro. Eu tenho evangelizado, eu tenho ajudado outras pessoas. E é dessa forma que Deus quer fazer contigo. É dessa forma que Deus quer fazer com você. Deus quer usar a tua dificuldade para que você abençoe outras pessoas. Vamos parar de ser mole. Vamos parar de ser fraco, vamos dizer assim, Senhor, me dá uma vitamina de espiritualidade, me dá uma vitamina de unção, que nós possamos ser realmente Daniéis, que nós possamos ser mais crentes, que nós possamos ser mais servos, que nós possamos ser mais homens e mulheres de Deus. Glória. Aí nós vamos ver a diferença, sabe por quê? Porque uma vida cheia da unção, ela impacta. Agora nós não podemos andar, meu irmão, igual uma lesma. Dizemos que servimos a Deus, dizemos que temos alegria, mas não temos prazer. Não mostramos prazer na sua presença. Cheguemos à casa do Senhor e ofereça algo para Ele. Ofereça o teu sorriso, a tua alegria. Ofereça o teu louvor. Levanta as tuas mãos, dá o teu glória, o teu aleluia. Ofereça, mesmo em meio à dificuldade. Olha o exemplo dos homens de Deus. Daniel foi livre dos leões, porque ele creu. Então que eu e você também possamos crer. O Senhor pode te livrar de todas as tuas dores, de todas as tuas dificuldades, mas você precisa crer. Aleluia. Você precisa resistir. Você precisa continuar adorando, mesmo sabendo que pode até morrer, mas você não vai negar o nome do Senhor.
Amém? Que Deus abençoe a tua vida. Aplauda Jesus.